Olá a todas, eu sou a Ana e eu hoje venho partilhar convosco alguns pensamentos acerca de uma experiência. Todas nós estamos a experimentar dias muito diferentes, formas de viver diferentes, estamos até a experimentar a fazer o nosso trabalho de maneira diferente e a relacionar-nos de maneira diferente. Este vírus alterou totalmente a nossa vida e tudo é uma experiência nova para nós. Inclusivamente os nossos filhos experimentaram um modelo de escola que é muito diferente daquele que nós conhecíamos. No entanto, nós temos uma tendência para sobreviver às circunstâncias e tentarmos nos adaptar para daí conseguirmos obter o melhor resultado possível. Eu venho falar acerca de que muitas vezes nós tomamos o caminho mais difícil que há. Isto é, às vezes nós complicamos a solução. Há quem diga, este vírus está a destruir-nos, é horrível. E quando ouviu falar da vacina, disse, bom, esta vacina seria ótima, seria a solução. A vacina chegou e dizem, bom, ela foi feita rápido demais, ela terá com certeza muitas consequências, se calhar é melhor não. E começamos a complicar e a pôr em questão, e a verdade é que não se chega a lado nenhum. Um homem que vem referido na Bíblia era um oficial do exército e ele deparou-se com uma situação muito complicada que ele também não conhecia. Uma doença incurável naquela altura, que era a lepra, e que o obrigava a afastar-se da sua família, que o obrigava a deixar a sua vida tal e qual ele a conhecia, e que acabaria de uma vez por todas com o seu sucesso, porque ele era um general com uma grande reputação e com um grande currículo. E foi-lhe proposta uma solução. Alguém lhe falou que numa das terras que o exército tinha conquistado, Israel, havia lá alguém que amava a Deus e que era servo de Deus e que essa pessoa, através do seu relacionamento com Deus, muitas vezes orava pelas pessoas e as pessoas ficavam curadas. Então disseram, olha, porque é que não vais lá? E claro, este homem, ele muniu-se de todas as suas amizades e inclusivamente chegou ao rei e fez saber, e o rei escreveu uma carta dizendo que faz favor de receberem este homem e de o curarem. E este homem, ele achou que as coisas iriam ter um processo, como todos nós achamos. Provavelmente a vacina iria durar não sei quanto tempo a ser feita, provavelmente estas coisas não iriam acontecer desta maneira, e depois nós desiludimos-nos porque as coisas acontecem das maneiras mais imprevistas. E nós nunca pensámos, eu pelo menos, histórias sobre pestes, sobre situações de mortandade, só nos livros de história na escola, não é? Nós nunca tínhamos vivido estas circunstâncias e pensávamos, não, neste século isso já não se passa. A verdade é que chegou aos nossos dias e nós temos essa dificuldade em lidar com coisas que nós nunca pensámos que iriam acontecer. E, por norma, nós temos uma tendência para imaginar como é que elas se podem resolver. E quando as coisas não acontecem exatamente dessa maneira, nós sentimos-nos sem chão e sentimos-nos perdidos. E este homem também ficou assim. Ele achou que, por ser uma pessoa importante, ainda por cima por levar uma carta real, ele achou que iria ter um acolhimento diante do homem de Deus de uma certa forma. Ele achou que iria ser recebido com pompa e circunstância, iria ser feita uma oração, assim, nos modelos que ele achava próprios e que, então, talvez a sua lepra fosse curada. Acontece que este homem, quando chegou junto ao homem de Deus, o homem de Deus nem sequer veio à porta recebê-lo. Enviou um funcionário que lhe comunicou que se ele quisesse ser curado da lepra, ele deveria de ir ao rio e deveria se banhar 7 vezes no rio. Acontece que este homem, ele era da Síria e ele vinha de um local onde os rios, eles eram bons, eram rios limpos, e agora ele estava numa terra onde ele considerava
que o rio não era assim grande coisa. Depois, como eu vos disse, ele tinha imaginado ser recebido de uma forma e apenas veio um funcionário que lhe diz: olha, tu vai e vais-te banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou muito zangado. Ficou tão zangado que ele disse: não é possível. Vem um homem de tão longe para ser acolhido desta forma. Vejam só a desgraça, um homem doente, um homem que não está bem, e ainda por cima vem e tem que ser recebido por um funcionário, quanto a ele uma pessoa menor, e ainda por cima mandar-me tomar banho num rio que é nojento, é um rio que não é limpo. E eu na minha terra, e deixem-me passar a ler, eu tenho 2 rios. Ele disse: olha, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e a tua carne ficará purificada. E ele disse: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltou-se e se foi com muita indignação. Este homem tinha um problema grave que não podia ser resolvido, que estava a alterar a sua vida completamente, que iria impossibilitá-lo de ele se relacionar com a sua família, que iria acabar com a sua carreira, mas agora o homem estava focado num problema. Não foi como ele esperava. As coisas não se passaram como ele esperava. E como não se passaram como ele esperava, ele achou que nada daquilo iria resultar. E este é o nosso problema. Esta situação, ela é desconhecida para nós. Aconteceu em todo o mundo como nós não esperávamos. Pensávamos que não ia chegar cá e chegou. Agora já temos novas estirpes noutros locais que já chegaram cá. E neste momento nós não sabemos muito bem. Aliás, quem deveria saber disto, nós ainda sabemos muito pouco acerca disto. E nós, em vez de nos focarmos na solução, nós andamos a focar-nos nos problemas. Será que a vacina vai funcionar? Será que aquilo vai nos fazer bem? Será que eu posso ser contaminado? Será que esta é a melhor solução? Até já há quem diga: será que o vírus existe mesmo? Será? E veja que um homem com uma capacidade tão grande de comando, um homem com uma capacidade de liderança fantástica, um homem com trabalho reconhecido e um currículo invejável, não conseguiu se concentrar apenas na solução que era: eu preciso de ficar curado. E a Bíblia diz que um dos seus funcionários que o acompanhava, um homem que não teria grande instrução, um homem simples, usou uma expressão tão sábia e disse-lhe: olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Se por acaso o homem de Deus tivesse vindo à porta e tivesse pedido para fazeres uma coisa muito complicada, uma coisa mesmo estranha, uma coisa assim difícil, tu o farias? E ele respondeu: claro que sim, então o que eu quero é ficar curado. E o funcionário disse-lhe: então ele pediu-te para fazeres uma coisa tão simples e tu não queres fazer? E este homem pensou: espera aí, eu foquei-me tanto na limpeza do rio e na maneira como o homem agiu comigo que eu esqueci-me que o importante era eu ser curado. Então este homem, ele disse: tens toda a razão. E foi e banhou-se 7 vezes no rio e ficou curado. O que é que eu quero falar acerca disto e porque é que eu pensei nisto e nas circunstâncias que nós estamos a viver? O mundo está vivendo circunstâncias tão difíceis. Ainda hoje a mortandade foi elevadíssima. Para Portugal, então, são números que nos chocam. Está a atingir neste momento também os mais jovens.
está pondo em causa o futuro dos nossos filhos, porque cada vez que a escola é online, nós sabemos que não é a mesma coisa e nós pensamos qual será o futuro deles, será que estamos a comprometer o seu futuro? Todas estas circunstâncias, e mesmo assim, nós continuamos a focar no problema com a solução ali ao lado. E a solução passa por os salmos que dizem: prova e vê que o Senhor é bom. Na realidade, nós apenas temos que olhar para Deus e experimentar a solução de Deus. E o homem prefere fazer coisas muito difíceis. Temos visto que hoje é preferível pagar grandes quantias de dinheiro, é preferível ter que fazer rituais que são pedidos para se conseguir obter determinadas coisas, mas quando nós dizemos que a palavra de Deus diz que apenas temos que aceitar que Jesus morreu por nós, torna-se tudo tão difícil. As pessoas consideram, bom, isso se fosse outra coisa, se eu tivesse que ir buscar qualquer coisa e tivesse que colocar em casa, se eu tivesse que pagar, agora isso é tão fácil. Então vamos aceitar o conselho deste homem. Olha, se te pedissem uma coisa tão difícil, tu não farias? Então, porque é que não fazes uma fácil? A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a esperança e a paz que nós precisamos para ultrapassar os problemas. No entanto, nós continuamos a falar de coisas difíceis em vez de nos virarmos e a experimentarmos a solução tão simples que nos é proposta. Prova e vê como Deus é bom. E Deus criou o ser humano com o desejo de que ele fosse feliz e que tivesse vida com abundância, isto é, tivesse uma vida plena, coisa que nós neste momento temos alguma dificuldade em viver. Mas quando nós conhecemos Jesus, as coisas são diferentes. E eu estou a dizer isto porquê? Porque realmente todos nós estamos a passar pela mesma circunstância. Tu e eu vivemos no mesmo país. Não sei na tua região como estão as coisas. Nós aqui temos passado a maior parte do tempo numa região que está num escalão de alto risco. E, portanto, nós temos visto a aflição e temos sentido a aflição que é de pessoas que se contaminam e algumas acabam por falecer. Mas a diferença é que nós passamos pela mesma coisa, mas de formas diferentes. E eu vou-te explicar porquê. E eu queria partilhar isso. Eu e muitas pessoas que creem na palavra de Deus temos experimentado Deus na nossa vida. Ou seja, aceitamos este desafio e fizemos prova e temos recebido no nosso coração a paz que Ele nos dá. E a paz que Ele nos dá não é uma paz que depende dos problemas e das circunstâncias que nos rodeiam, mas é uma paz que vem do nosso interior e é uma paz que permanece independentemente das circunstâncias. Então, o apelo que eu te quero deixar é: vem conhecer esta paz, aceita este desafio, faz como este homem. Se a tua vida está sendo difícil, se vives ansiosa pelo que se vai passar, pelas circunstâncias, se até na tua família tens pessoas que foram afetadas e isso está a deixar nervosa, acredita. Deus tem a solução para todas as coisas, porque Ele está acima deste vírus, porque Ele é o Criador, aquele que muitas vezes foi ignorado, mas que continua com a sua mão estendida e dizendo: dá-me o teu coração, porque eu quero ter um relacionamento contigo. Então, o meu desejo é que tu possas conhecer Jesus, possas conhecer este Jesus que, como tu sabes, veio nascer numa humilde extremaria. Há bem pouco tempo nós festejamos esse acontecimento. Ele também morreu numa cruz, mas não foi apenas para ficar no calendário ou na história. Ele veio porque nos ama e porque tem um plano para nós. Vida e vida com abundância. Aqui fica o meu desafio. Prova e experimenta que Deus é muito bom. Deus vos abençoe a todas vós. Até à próxima.